E eu acho que muitas pessoas, assim como eu, Giovanni, eu nunca imaginei que eu pudesse comprar um apartamento em Portugal. Não, eu sou assalariada, eu sou divorciada, eu não tenho ninguém que me ajude. Então, assim, eu não tenho uma super situação. Óbvio, eu sou cuidadosa com dinheiro, eu não sou até porque eu dependo de mim mesma, mas, assim, eu não sou uma pessoa rica, Giovanni. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quadro A Casa Deles em Portugal, daqui da nossa série Minha Casa em Portugal. E, gente, a minha convidada de hoje é a Valéria Glesman, mais uma pessoa que também foi mentorada por mim nesse processo do Minha Casa em Portugal e vai contar para vocês um pouquinho de como que foi o processo dela, tá? Para pagar a metade do valor que ela estaria pagando no aluguel aqui em Portugal. Então, Valéria, seja muito bem-vinda ao quadro A Casa Deles aqui em Portugal, tá? É um prazer enorme poder conversar contigo e eu abro agora o microfone para você poder se apresentar, dizer quem é e tudo mais, para todo mundo também te conhecer, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigada, Giovanni. Acima de tudo, é um prazer estar aqui falando com você. Me tornei sua fã, você sabe disso. E, bom, meu nome é Valéria Glanzmann, eu sou publicitária, moro em São Paulo, paulistana, que morro de vontade de, logo, assim como está nos meus planejamentos, logo chegar em Portugal e ter uma vida mais tranquila. Isso é o mais importante, né? Portugal oferece essa vida mais tranquila, principalmente para quem sai de São Paulo, cidade agitada, a maior cidade do Brasil. Se eu não me engano, a maior cidade da América Latina, né? Não só do Brasil, mas de qualquer outro país da América Latina, que é por si só uma agitação, uma loucura sempre. E Portugal oferece essa É. calmaria, né? Essa hora, esse momento de relax, né, Vale? Então, Sem dúvida nenhuma, assim, eu isso é morro de muito legal. vontade, assim, conta os dias, vou fazendo xizinho no calendário. Imagino, eu imagino, não estaria diferente se eu já tivesse feito o que você fez, né? De se Uhum. definir, de se organizar e fazer todo um planejamento para essa mudança de forma mais segura, como foi no caso da mentoria. Então, com certeza eu te entendo e não faria diferente. Então, Valéria, para começar, você paga metade do valor que pagaria um aluguel aqui em Portugal? Sim, eu pago a metade do valor que eu pagaria em aluguel aí em Portugal. Que legal, que legal. Isso é muito legal de ouvir, porque essa é a ideia da nossa mentoria, ajudar as pessoas a descobrirem esse mecanismo, tá? Então, para começar esse bate-papo, para a gente, né, para a nossa audiência conhecer você, conhecer o processo, também poder tirar dúvidas, com dúvidas que você também teve, que a gente vai relembrar elas aqui um pouquinho, vamos começar então com você descrevendo, né, apontando para a gente um dos motivos ou qual foi a razão que tem feito você pensar em sair do Brasil e fazer essa mudança aqui para Portugal. Você pode contar para a gente um pouquinho desse seu start, desse seu estalo para poder abandonar o Posso, Brasil? posso sim, Giovanni. E é muito interessante porque depois a gente vai encontrando muitas pessoas e a gente vê que é a mesma dor, assim, sabe? Que esse estalo acontece para muitas pessoas. Bom, eu fiz algumas viagens para fora do Brasil, não foram muitas, mas fiz algumas viagens. Isso já traz, né? Aquela sensação diferente de estar em outro lugar, uma vontade, mas é aquela coisa do turista, né? Você viaja, hoje dá vontade de morar aqui, dá vontade de morar ali, nada muito concreto. No começo da pandemia, eu sou divorciada, né? Eu moro só eu e meu filho, que na época estava com 18 anos, estava morando com o pai um tempinho, então eu estava sozinha em casa, e a primeira saída dele, da quarentena mesmo, aquela coisa bem de confinamento, tal, isso aconteceu dia 2 de junho de 2020. Ele, o pai, a madrasta e a irmãzinha, eles foram para a casa da avó paterna, que era aniversário dela. Então, foi a primeira saída ali naquela. E nesse dia eles foram assaltados. Então, assim, ficaram dentro de casa um monte de tempo. E uma primeira saída, rolou arma, rolou tudo bem. Ficou tudo bem com todo mundo. Mas levaram celular, carteira, cartão. E ele ficou muito revoltado com isso, né? Óbvio que a gente fica assustado, sem dúvida nenhuma. E quando ele me ligou e, enfim, mandou mensagem contando o que tinha acontecido, eu falei, calma, tá tudo bem, né? Celular a gente compra outro,
tá tudo bem, graças a Deus, tá todo mundo com vida, por muito menos as pessoas perdem a vida, e é comum, né? Infelizmente é comum. E eu agradecendo a Deus, de fato, né? Tá tudo bem com todo mundo. E passou uns 5, 10 minutos, ele me ligou de volta e ele falou: mãe, não tá tudo bem. Isso está errado. A gente convive com uma situação que a gente não é obrigado a aceitar. Isso está errado. Então, assim, ele me botou numa situação que eu falei, ele tem razão. Óbvio, devemos agradecer a vida, devemos agradecer que não aconteceu nada, isso não está em questão. Mas a Claro. forma como o brasileiro e a gente aqui de São Paulo, imagino que no Rio também, nos grandes centros, a forma como a gente acaba se acostumando com essa vida, né, tá tudo bem se roubarem meu carro, tá tudo bem se roubarem eu não sei o quê, e tá tudo bem se eu perder a vida por um bem, não tá. E não tá tudo bem também se eu perder aquele bem que eu trabalhei tanto. E isso me fez pensar muito, sabe? E nessa mesma ligação, ele me disse isso e falou: mãe, por favor, eu quero ir embora do Brasil, mãe, vamos embora do Brasil. E eu não tinha cidadania, né, Giovanni? Eu sou descendente de alemães pela parte da família do meu pai, e é uma cidadania extremamente difícil, é por parte da minha avó e aí não é permitido e tudo mais. E da parte da minha mãe são tantas nacionalidades que não tem nenhuma, assim, fácil. Então eu comecei a pensar, tá, sair do Brasil para onde? Né? Eu sou judia por parte de pai, mas eu não sou convertida nem nada. Então talvez se eu fizesse uma conversão eu conseguiria ir para Israel. Mas e a língua? Eu falo um pouco de hebraico, porque eu gosto, né? Mas assim, meu filho não fala, ele ia sofrer com isso. Eu tenho minha mãe também que já tem idade. Como é que eu faço para levar uma pessoa de idade, meu padrasto, para viver num país que assim, o alfabeto é diferente? Quais são as outras opções que a gente tem? E nisso veio Portugal. E Portugal foi muito interessante porque em janeiro a gente esteve em Portugal, janeiro de 2020, pré-pandemia, a gente tinha feito uma viagem, eu e meu filho, a gente tinha passado por Portugal, e foi um lugar que, assim, nos surpreendeu positivamente demais, assim, demais. A gente adorou o país, adorou a comida, viu quanto é barato, né, se divertir em Portugal e tudo mais, óbvio, perante aos outros países da Europa. Então, quando eu falei Portugal, cara, lógico, Portugal, a gente, né, deixa eu entender como que funciona, mas eu sei que, né, somos países irmãos, eu sei que pode ter ali alguma facilidade para a gente entrar. Então, a minha dor foi o assalto do meu filho, que, assim, óbvio, me deixou desestabilizada, mas me deixou ainda mais desestabilizada ele vir me questionar com 18 anos e dizer: a gente não tem que se acostumar, a gente não tem que aceitar. Não está certo, simples assim. Uhum, uhum. Isso é uma coisa complicada porque no Brasil a gente tem essa cultura já, né? Ah, levou o celular, tá bom, menos mal, pelo menos não te fez mal, né? Com sua vida, com sua saúde e tal. Mas não é bem assim realmente, né? A gente não tem que ter a carteira do ladrão e a nossa carteira de verdade, o celular do ladrão e o celular de verdade. E a Tem uma gente coisa. tem, né? A E gente a gente tem. tem, no Brasil a gente tem exatamente, e não tem que ser assim, né? Da É, mesma forma que a gente não tem que ser grato à pessoa que é honesta, né? Igual a gente vê reportagens que viram uma coisa escandalosa porque a pessoa devolveu uma bolsa que achou, uma mochila que achou, né? exatamente. É super valorizado uma atitude que deveria ser normal, Que é né? padrão, que é normal, né? Eu não precisaria entrar nesse mérito aqui, mas no início, no final de setembro, eu estava de viagem aqui para Portugal, né? Eu fui tirar férias no Brasil e tudo mais. Quando eu voltei, eu já estava cansadíssimo da viagem, horas dentro de avião, depois horas de comboio e tal, né? De trem. E eu peguei minha mochila com notebook, com iPad, com um monte de coisa de valor. Deixei ela no banco da estação de trem, entrei dentro do trem, porque a cabeça já tinha desligado, o cansaço já tinha tomado conta. Quando eu já estava dentro do trem, que não tinha como voltar, sair, porque o trem já tinha saído de Lisboa, eu recebi um aviso: ó, sua mochila ficou para trás, porque o celular identifica, Ai, né, que o computador tinha tomado uma que distância, né? desespero, E gente. eu, Mas você estava em Portugal, né? eu estava em Portugal, eu já estava voltando para Braga, né? Eu tinha Ah, chegado em tá. Lisboa, tinha deixado a mochila com o computador no banco para descansar minhas costas, mochila pesada e tal, e o celular no bolso. Então, à medida que o trem foi distanciando da estação, o celular avisou.
ó, o seu computador ficou para trás, né? Ele para de emparelhar ali e dá o aviso, né? O celular ficou o computador ficou para trás. Eu, na hora, pensei, putz, vou ter que ligar para o meu gerente. A gente tem um gerente de operações que fica em Lisboa. Eu falei, cara, dá uma ida na estação para mim e vê lá se minha mochila vai estar no achados e perdidos e tal, porque eu deixei ela para trás. Imediatamente, ele chegou lá na estação de trem, foi na estação na parte de achados e perdidos, e tá lá a mochila com o computador, com Nossa. o iPad, com tudo. Algo que no Brasil, infelizmente, tem pessoas honestas, tem pessoas que fariam É. isso, mas a proporção é muito menor. A chance de eu ter perdido essa mochila teria sido muito grande e o prejuízo financeiro seria enorme, porque era um computador, era um iPad, era um monte de coisa que tinha ali de E você valor. sabe que frase que vem à minha cabeça? Olha como né, tá enraizado na gente. Nossa, que sorte! A hora que você falou, achou eu, ai, nossa, que sorte! E não é sorte, né? A Exato. verdade é essa. Então, esse é o meu ponto, de verdade, assim, sabe? Esse questionamento do meu filho foi muito grande, assim, para essa virada de chave da minha vida. E isso é complicado, realmente, isso é complicado. E aí, então, você veio cá, teve essa experiência, digamos assim, de, pô, Portugal tá legal mesmo, Israel, eu poderia usar essa oportunidade, mas não ficaria bem para os meus pais. Na Europa, Portugal tem o menor custo de vida, e isso realmente é muito verdade. É um dos países com custo de vida mais baixo. Tem sim o pior, um dos salários mínimos também mais baixo, mas proporcionalmente aos custos ele é equivalente, então você vive muito bem aqui com baixos salários também, você não precisa de muito para viver bem, essa é a grande diferença, e por Uhum. aí você já tem ali muitos ganhos, né? Sim, Então, sim. foi nesse momento que Portugal, então, começou a virar um passo real para você? Foi ali que você falou, então, Portugal, então, é esse meu primeiro momento de É o entender lugar que Portugal é possível, o lugar. sim. Portugal é o lugar possível, foi desse jeito, sim, porque tendo a possibilidade de alguns vistos, né, na época eu estava vendo se, sei lá, de repente eu conseguiria através até mesmo do meu filho com D4 de estudante, ou de repente minimamente investir em alguma coisa e entrar com D2, então eu comecei a ver essas possibilidades, porque jamais foi a opção a gente sair do país e entrar como turista, e, enfim, ficar ilegal no país. Isso não seria opção, de jeito nenhum. Então, Uhum. foi sim, foi Portugal por ser possível, por ser gostoso, para a gente saber que era um lugar que a gente gostava. Então, Portugal veio como uma. E também é perto de Israel, né? 5 horinhas só, bem mais barato. Então, eu posso dar meus pulinhos lá de vez em quando. Sim, 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 com certeza. E É, aí, você então começou a pensar no seu planejamento para Portugal, então. Acredito eu, então, que teve o sim, start a partir daí. E aí você foi. começou a fazer avaliações sobre vários requisitos, né? Custos de Tudo que vida, você possa fazer ideia. custos de vida, salário, alimentação e principalmente o que diz respeito à nossa profissão aqui, o ramo imobiliário, né? Você se deparou com altos valores nos arrendamentos? A sua ideia inicial era comprar, era arrendar? Como que foi essa parte mais ligado à parte do imóvel em si? Como que foi essa realidade para você? Foi um choque, não foi? Já esperava? Porque quando você vem como turista, ok, você está pagando um Airbnb, um hotel, você não tem nem noção de quanto que custa os imóveis, né? Seja para comprar, seja para alugar e tal. Mas quando você falou, pô, voltei para o Brasil, Portugal vai ser esse lugar mesmo, começar a me alimentar de informações a respeito do país, né? Como que foi Uhum. essa primeira percepção que você teve quando você foi mais a fundo? Então, existiram, assim, várias partes, né, nessa busca toda. Eu comecei do zero, eu comecei do começo. Então, você começa a pesquisar na internet, no YouTube, e tudo que era assunto relacionado a Portugal, eu estava consumindo. Só que, assim, tem muita informação, e tem muita informação distorcida, tem muita gente que fala coisas que realmente não são verdade, ou aquela pessoa está tentando empurrar um outro jeito de vida para você, que não é verdade, porque assim, eu não queria que me vendessem o paraíso, eu quero que me vendam uma realidade. Eu não Sim. tô, eu não tô saindo do Brasil para viver num paraíso, porque eu sei que paraíso não existe.
né? Eu sei que existem os lados bons e os lados ruins de Portugal, assim como existem os lados bons e os lados ruins daqui, inclusive. Aqui não tem só lado ruim, aqui tem lados Claro. maravilhosos. O nosso clima é incrível, não tem clima melhor no mundo. É duro parar e pensar, vou deixar o meu clima por um clima que não é lá o que é mais confortável. Mas, enfim, eu acho que tudo tem prós e contras. E quando eu estava nessa busca, né, infinita por informações, um primo meu, que eu tenho assim um carinho muito grande, o Guto, ele me falou: você conhece a Thaísa, do Bora Morar Fora? Eu falei, não. Ele falou, olha, segue, porque ela sim, ela é uma referência, ela é uma autoridade quando o assunto é Portugal, e ela tem muita informação. E eu comecei a seguir a Thaísa. Que Então, através legal. da Thaísa, ela é uma, assim, eu sou super fã dela, porque Um amor de pessoa, Thaís. eu vejo o quanto ela de fato pesquisa, ela de fato tem a informação atualizada, oficial, real. Ela não fica fazendo fantasia, é só maravilhas. Não, ela conta também as realidades, e era isso que eu estava buscando, sabe? Alguém que me desse toda a bagagem que eu pudesse para esse momento que eu estava começando, eu estava do zero. E através da Thaís eu comecei a entender, né, os passos que eu deveria seguir, que eu deveria pensar na questão do quanto que eu vou ganhar e com o que eu vou trabalhar. Eu consigo me recolocar profissionalmente com a minha profissão lá? Eu vou ter que me reinventar? Qual é o salário que eu vou ganhar? E através de tudo isso, eu comecei a entender qual seria o nível que eu estaria em Portugal e o que eu estaria disposta e o que eu não estaria disposta. Quando eu cheguei na parte dos imóveis, então eu comecei a entender que a minha carreira, ela é uma carreira bem vista, assim, em Portugal, mas como o meu background é de offline, é publicidade offline, o mundo hoje não é mais offline. Então, assim, eu ia ter aí um percurso longo para percorrer, talvez, para conseguir ganhar um salário razoável. Então, eu comecei a contar com um salário mínimo e meio, e aí o cenário começou a ficar mais complicado, porque a hora que eu entrei na parte dos imóveis, e sim, arrendamentos de cara, eu comecei a pesquisar e comecei a ver assim que os valores eram absurdos, absurdos para o que eu estava imaginando. E assim, para eu manter minimamente a qualidade de vida que eu tenho aqui. Eu moro num apartamento de 2 dormitórios aqui, é um apartamento que me basta. Era só isso que eu Uhum. precisava. Eu não precisava de luxo, mas eu precisava de algo que me bastasse. E eu estava vendo que, com aquele dinheiro que eu ia ter que dispor, eu ia ter que descer alguns degraus. Eu ia ter Uhum. que ficar num apartamento que não me bastava, ou uma casa que não me bastasse. E aquilo começou a me dar um certo incômodo. Eu falei, bom, para sair do meu país, tudo bem, eu estou buscando segurança, para mim é importante. Mas para eu ter que também me submeter a ter uma vida a qual não vai ser confortável, que eu vá sofrer, isso também para mim não é interessante. E é isso que eu acho muito importante, e hoje eu sei que você fala muito isso também nas suas redes sociais, e a Thaísa traz isso demais nos conteúdos dela e nos cursos dela, que ela fala muito. O planejamento financeiro é fundamental, você precisa ter isso muito bem racionalizado para você entender qual é o teu custo de vida, qual é a tua necessidade da tua família. É dentro de cada cenário, não é um cenário genérico esse. E foi isso que eu fiz, e dentro do meu cenário, eu ia ficar aquém do que o que eu vivo hoje aqui no Brasil, mas assim, um passinho para trás, ela está reclamando, não seria isso, seriam uns 5, 6 passos para trás, eu moraria num lugar velho, eu teria que me submeter a morar num lugar distante ou num super interior, e eu ia, né, enfim, para mim não valeria a pena. E isso me paralisou, Giovanni, foi um momento que eu paralisei, assim, sabe? Imagino, e não é simples, né? Todo esse É. processo, né? Não Foi é. quando eu achei que não fosse acontecer de verdade, porque fazendo as contas e dentro de uma pandemia, vamos lembrar disso, né? Isso era junho, julho, isso foi começo da pandemia, né? Então, sei lá, até Uhum. dezembro, janeiro, fevereiro de 2021, essa era a minha agonia. Eu continuava olhando todos os dias, buscando e vendo para outros lugares, e vendo outras opções, e vendo questão de emprego, e fazendo cursos daqui para ver se eu conseguia uma melhoria de repente, para arrumar um melhor emprego aí em Portugal e tudo mais. Eu não risquei do mapa o meu sonho, Uhum. mas ele ficou mais distante, assim, sabe? Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer isso? A pandemia foi uma trava muito grande para Foi. muita gente, para muita gente. Eu tive cliente meu que me contratou
em 2019, finzinho de 2019, para vir no início ali, primeiro trimestre, primeiro semestre de 2020. Aí, quando em março estourou a pandemia e todos os países se fecharam e tudo mais, o cliente me ligou, Giovanni, ó, eu te paguei, segura aí, não me cancela o contrato não, porque agora a gente vai ter que esperar e quando der eu vou. E o cliente foi chegar aqui só esse ano, teve cliente que chegou em 2022, que estava contratado em 2019, porque a pandemia detonou todo o orçamento financeiro dele, toda a estratégia dele de mudança, ele teve que se readaptar, teve que juntar dinheiro de novo, porque durante a pandemia causou ali um aperto financeiro e muita gente perdeu o emprego, né? Então foi um momento tenso para muita gente. Mas foi com a Thaísa que você me descobriu, então, acredito eu, pelo que eu, né, entendi ali, Foi, foi com a grande foi, Thaísa, né? foi, mas não foi assim tão fácil. Não foi tão fácil, porque Conta um pouquinho. comecei a consumir esses conteúdos todos, e sim, eu tinha nitidamente a lembrança de um certo conteúdo que ela falou uma vez, que para quem está procurando imóveis aqui em Portugal, tal, e ela falou o nome, que eu não lembrava. Ela falou, para mim é a referência, não sei o quê. Eu tinha que ela sabia que tinha alguém, mas eu não conseguia lembrar quem era. Então, eu comecei a buscar. Bom, o que aconteceu aí? Um pouquinho, só para colocar as coisas em ordem. Um determinado dia, isso já meados do ano passado, sei lá, talvez maio do ano passado, de 2021, ainda a pandemia, ou ainda nesse sonho, eu vi uma matéria que me chamou muita atenção, eu não sei se foi do Eurodicas, mas era uma matéria que falava justamente brasileiros podem comprar imóveis em Portugal e os valores são a metade do valor de um aluguel. Aquilo me chama atenção, óbvio, era aquela minha dor naquele momento, sabe? E aí eu fui ler aquela matéria e eu entendi que, assim, eu não precisava ter visto, eu não precisava ter cidadania, eu não precisava comprovar renda recebida do país ou em euro, podia comprovar renda aqui do Brasil, da onde eu trabalho, eu não precisava ter nenhum documento especial, com o passaporte era extremamente possível fazer tudo isso. Enfim, eu comecei aquilo foi uma janela, um divisor de águas, aquela matéria. E eu vi que, assim, existia uma possibilidade, então. E a metade do valor que eu pagaria de aluguel me cabia, e me cabia dentro de uma realidade que, para mim, seria a minha realidade ideal, né? Não luxo, não nada, mas uma realidade que eu vivo hoje aqui, o mínimo necessário. Claro. E aí eu lembrei do quê? Eu lembrei da Thaísa falando da pessoa especializada em Portugal, dos imóveis, e quem é essa pessoa, meu Deus? Quem é essa pessoa? E comecei a consumir os conteúdos dela, todo, assim, tudo aleatório, porque aquela ansiedade, né? E aí que eu não achava, aí que eu não achava. E, de repente, eu acho que, sei lá, algoritmo, essa parte do online, da tecnologia, um belo dia me aparece um conteúdo teu, Giovanni. Sugestão de um conteúdo teu no YouTube. A hora que eu vi teu nome, na hora eu lembrei, eu falei, é ele que a Thaísa falou. Aí eu voltei no conteúdo da Thaísa e joguei Giovanni, aí eu achei. Aí eu achei, acho que era uma entrevista de vocês, uma live, alguma coisa assim. Aí me deu aquele conforto, assim, sabe? E aí, na hora, assim, peguei teu e-mail, peguei os dados lá, como vocês falam, e mandei o e-mail. Só que, né, só mandei o e-mail para saber. Eu falei, deixa eu entender se é possível ou não, mas não para fechar nada, eu não estava pensando o que eu ia fazer. Eu ia investigar. Eu estava investigando já há um ano, praticamente. Uhum. É importante essa investigação, até mesmo para poder evitar cair em golpe, cair em gente que não tem especialização para falar do assunto e fala, né? Isso é muito Exatamente. importante. O que você fez é algo que eu recomendo sempre. Todo mundo que vem É, conversar comigo tem um certo pé atrás ainda, né? Tem gente que já chega ali indicado por 3, 4, 5 pessoas diferentes, e tem aquelas pessoas que o Google, né, o algoritmo, igual você mesmo mencionou, né, é, indicou. Então, ela não me conhece de lugar nenhum. Foi apenas uma indicação da internet para ela. Então, ela chega ali cheia de medo, cheio de preocupação. E é importante ter essas preocupações mesmo para evitar cair em qualquer exato. tipo de armadilha. Mas, ao É. mesmo tempo, é interessante que me dá a oportunidade de mostrar para a pessoa o diferencial que é o nosso projeto na vida da pessoa. Uhum, Porque esse também é o interessante, né? Porque a gente trabalha de uma forma diferente. E isso uhum, mostra para a pessoa, para o cliente, o valor do processo.
porque a pessoa ela consegue comprar um imóvel aqui diretamente, igual você viu a matéria no Eurodicas, né? Brasileiros podem comprar imóvel em Portugal. Claro que podem, e podem tentar fazer isso sozinho, mas ele tem sempre que lembrar que a imobiliária ela não está preocupada com o comprador, ela está preocupada com o vendedor. Então, se tiver ali uma ou duas ou três pegadinhas no imóvel, o vendedor, a imobiliária vendedora, ela não vai dar essa informação para o comprador, porque ela quer fazer aquela venda. Então, se tiver ali um problema de estrutura no imóvel, se tiver um problema de dívida no imóvel, se o bairro não for tão bom assim, ela jamais vai levantar essa bandeira para o comprador. Porque para o comprador, se ele ficar sabendo disso, ele desiste da compra, né? Uhum. E na Oliveira Imóveis, não. Na Oliveira Imóveis, a gente está preocupado em justamente ser os olhos do cliente aqui. Então, a gente vai trazer também os pontos negativos nesse processo, para ele não comprar gato por lebre. Um Mas você exemplo, sabe que é... diga, Não, diga, termina o diga. que você ia falar, pode terminar o que você ia falar. Um exemplo que eu falo muito, e hoje em dia nas redes sociais a gente tem que tomar cuidado, que não é de uma forma pejorativa, mas é pela fama que existe, é uma pessoa que, por exemplo, não é do Rio, vê um imóvel lindo e maravilhoso na internet, mas depois, quando comprou, fez toda a negociação, comprou, quando chegou, pôs o endereço do imóvel no GPS, quando chega no imóvel, entende que está dentro de uma favela, né? Aí vai, Uhum, mas isso aqui é uma favela. Ah, mas eu achei que você conhecia. Você está comprando um imóvel na minha mão, eu achei que você conhecia. Então, uhum. o vendedor, a imobiliária vendedora, não é que ela age de má fé, mas ela não vai te alertar tudo porque ela entende que se você está querendo comprar é porque você conhece. E no Sim. caso de um imigrante, igual nós somos especializados nos imigrantes, a gente tem todo esse cuidado de dar todos os pontos negativos sobre a região, sobre o imóvel, sobre o prédio, para todo mundo que estiver comprando estar bem ciente do que ele está comprando e depois não se arrepender. E isso é um diferencial importante. Você falar essa parte de investigar me fez lembrar disso. Diga. Não, foi muito isso mesmo, assim, porque assim, primeiro eu comecei, né, quando eu falei, vou mandar o e-mail e vou ver o que acontece. E a gente fez uma reunião sem compromisso nenhum e tal, para nos conhecermos e tudo mais. E nessa reunião, uma das coisas que você me falou, que fez muita diferença para mim, que pesou muito na minha balança, foi exatamente isso, de que vocês eram uma assessoria imobiliária e que vocês não estavam amarrados com nenhuma casa específica, né? Que vocês tinham ali acesso à grande maioria dos imóveis e que, enfim, por não ter comissão até desses imóveis, por não trabalhar necessariamente com a comissão, que vocês tinham essa liberdade, essa amplitude de opções. Isso me fez pensar, assim, ganhou muitos pontos, porque, no meu entender, essa questão, né, trabalho dentro da área da publicidade, mas trabalho com venda, sempre, mercado de venda sempre foi um mercado que a gente atuou na minha casa, meu pai, então, assim, em determinados momentos, a pessoa que é ali vendedora, que depende daquela comissão, ela está com alguma coisa que é encalhada, que está precisando sair, que está precisando vender, que tem uma meta especial para aquilo, e inevitavelmente você tem que dourar aquela pílula, você tem que, né, dar um jeito de vender, não é muito o meu perfil, não é o que eu gosto, mas eu sei que existe essa necessidade, não é nem falar mal, faz parte da profissão, seja ela o ramo que for, né? E quando você me disse isso, que você não tinha essa marra, isso me deixou assim muito certa. Eu falei, olha, se esse cara, porque eu tinha as minhas dúvidas, desculpa, Giovanni, né? Claro, Uma ainda pessoa que eu bem. nunca vi na minha vida, uma pessoa que eu conheci pela Tinha seus medos, internet. né? Exato, a gente não se conhecia pessoalmente, a gente estava numa pandemia, eu ainda não podia, né? Eu não tinha nem o dinheiro para ir até aí e resolver isso, e não saberia fazer isso, mas enfim. E aí que eu comecei a pesquisar em alguns grupos que eu participo, que tem pessoas de Portugal e tal, perguntar mesmo, assim, sabe? Gente, estou vendo aqui, quero fazer um negócio em Portugal, assim, sentado, alguém conhece? Alguém conhece? Alguém conhece? Mandava teu nome perguntando se alguém conhecia. E eu tive umas 3 respostas. Conheço, me liga, me chama no particular e tal. E foi ótimo isso, porque assim, eram pessoas que também tinham essa preocupação que eu tinha, que também estavam aqui no Brasil, que também tinham decidido fazer
esse tipo de negócio através de uma mentoria, por ser mais seguro, por ser mais econômico, por ser muito mais direcionado e dentro do perfil, né, de cada necessidade, de cada detalhe. E eu comecei a conversar com essas pessoas, e elas, assim, só me deram ótimas referências, sabe? Não, o Giovanni é mais do que de confiança. O Giovanni, para mim, hoje é como se fosse alguém da minha família. O Giovanni, se precisar da minha senha do banco, eu dou para ele, porque o cara nossa, ele devolve no centavo para você Quero e não, tal. quero não, quero não. Ó, entrega assim que eu sei, entrega assim, porque aí eu confiei. Aí eu confiei e falei, vou fazer essa, entre aspas, loucura, né? Porque muita gente, nossa, mas você vai mandar dinheiro lá para fora, você não conhece e tal. E quando eu decidi, fiz as contas e falei, não, essa conta faz muito sentido, e depois eu até te conto que conta é essa. Aí eu falei, vamos embora, Giovanni, eu quero ser uma mentorada sua. E foi demais. Eu fico feliz, né? Eu acho legal o fato de você ter me investigado, né? Porque isso é uma coisa importante. Saber se a assessoria imobiliária é de confiança, se já, de repente, se dentro do seu ciclo de amizade, igual você fez, né? Gente, você conhece, alguém conhece o Giovanni? Vocês já mexeram com o Giovanni? Alguém conhece o Oliveira Imóvel? Isso é interessante, porque hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, todo tão conectado, às vezes você tem alguém, um fulano que é amigo de ciclano, neto de Beltrano, que já fez negócio comigo, né? A gente já ajudou mais de 500 famílias nesses processos todos, entre Portugal e Espanha. Isso como família. Se for pegar o número de pessoas ali, jogando numa média de uma família de 4 pessoas, a gente tem facilmente aí mais de 2.000 pessoas atendidas. É um número grande. Eu falo com total absoluta certeza. Eu já atendi todos os estados do Brasil, todos. Até o Acre, eu já tive cliente do Acre, tá? Eu acho que o Acre foi uma única vez, mas eu posso afirmar que eu tive mesmo. É um cliente do Acre, eu tenho certeza que eu tive. Então, assim, é uma coisa legal, sabe? De você pesquisar e não confiar às cegas. Porque, sim, infelizmente, existe ali alguns YouTubers, não vou citar nome aqui, mas tem uns tios de não sei o quê, uns cachorros de não sei o quê. Tem uns YouTubers aí que andaram aprontando, tentando Uhum, fazer isso que a gente faz com muita seriedade, com muita autoridade, porque a gente tem uhum. licença para isso, a gente tem um corpo jurídico dentro da nossa empresa, temos toda a parte assessoria do banco para fazer financiamentos. Então, não é uma coisa ali, não é uma brincadeira, não é um YouTube que chegou em Portugal, começou a gravar vídeo sobre Portugal e começa a prestar serviço não é isso, né? Então, é interessante ver que você fez toda essa investigação, porque uma imobiliária, uma assessoria de confiança é o ponto principal, né? E se a Sim. pessoa que está ali, atrás do processo todo, né? Tem todas as licenças, ela vai ser capaz de entender a questão do imigrante, entender como que vai ser essa necessidade de cada um. E é isso Isso que a gente tenta faz fazer. toda a diferença, na verdade, Giovanni. Exatamente. Para É isso. mim, foi o que realmente fez toda a diferença. Porque esse é o Porque nosso papel. Esse é o nosso papel, é entender a necessidade da Valéria, entender a necessidade do Ciclano, do Beltrano, para fazer o processo mais personalizado possível. E é por isso E que a gente acima de tudo, né, é o personalizado dentro de quem é a Valéria e a família, né, que no caso sou eu e meu filho e talvez minha mãe, qual é a necessidade, qual é o teu bolso e qual é, enfim, sua profissão. Eu acho que a gente englobou tudo e chegou na perfeição, porque para mim foi a perfeição. Eu sempre que digo que foi o feliz que melhor negócio que eu fiz na minha vida, sem sombra de dúvidas. fico E é isso, feliz sabe? demais de ouvir isso. E isso faz muita diferença, porque assim, eu lembro de uma vez, inclusive, que eu te mandei um link falando, Giovanni, olha, eu vi esse apartamento aqui, que legal, não sei o que, você não quer dar uma olhada? E você já virou para mim e falou assim, não, esse eu não vou nem olhar. Aí você falou que o condomínio tinha inúmeros problemas lá, não eram nem problemas estruturais, eram outros tipos de problemas que fariam com que o imóvel desvalorizasse, que faria com que a minha estada, a minha vivência ali fosse conturbada, fosse complicada, e por isso que aquele imóvel estava com aquele preço tão, parecia um preço tão bom, oportuno, e não era uma oportunidade, na verdade, seria uma cilada, né? Então, isso para mim foi tão crucial, foi tão importante, porque assim, é justamente nessa hora, né? Quando a gente fala, eu não conheço o país,
eu não conheço nada, eu tô com essa necessidade de me mudar, mas eu não quero, não quero ir na louca, eu não quero pegar minha Uhum. mochila e me aventurar no país, eu quero estar estruturada financeiramente, tudo, como é que eu posso fazer isso? E ter alguém aí que é que é exatamente o que eu sou aqui, porque você já passou Aham. por isso, você sabe qual é a dor que eu tenho exata, você sabe qual é a necessidade que eu, como brasileira, que quero morar em Portugal, tenho, quais são as diferenças dos lugares onde eu posso e não posso me adaptar melhor. Isso é tão importante, se as pessoas entendessem o nível dessa importância, do quanto isso é fundamental, porque é como se a gente estivesse em Portugal, é uma assessoria que te faz, que te E te ensina, transporta, né? que te transporta e que te ensina sobre essa sua necessidade ser daquele jeito. Então, assim, esse trabalho cruzado de vocês, de pegar o perfil de cada pessoa, de cada família, e fazer tudo dentro daquele perfil, isso é fenomenal, assim. Eu não conheço, até hoje, eu não conheci ninguém que fizesse um trabalho desse, sabe? Ah, legal, legal. Eu ia mais ou menos te perguntar isso agora, né? Mas você já me É, escreveu aí tão bem, aí eu te agradeço aí. Não tá nada imagina. combinado, mas foi incrível essa descrição. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Como que tinha sido, na sua opinião, em plena pandemia, com essa questão da quarentena toda, fazer o processo da mentoria Minha Casa em Portugal, né? Mas você já disse Ah, aí que mas tem mais fantástico. coisa, não é só isso, gente. A mentoria, para gente, para você deve ser comum, deve ser normal, você está sempre fazendo isso. Mas para gente que está aqui no Brasil e ainda com agravante, sem poder sair de casa, né? Não é que eu podia ir ver um imóvel aqui do lado e falar, vou me distrair aqui. Não, eu não podia nem ver aqui. Então é muito interessante porque assim, dentro disso tudo que eu acabei de falar, desse perfil, de tudo isso, vocês trazem para a gente a informação ali do imóvel como se a gente tivesse realmente no imóvel. Vídeos, filmagens, fotos do ambiente, do apartamento, das coisas funcionando no apartamento, da porta, da fechadura, de detalhes que a gente olharia pessoalmente, né? Coisas que e vocês fazem isso com um cuidado, com uma dedicação, que é de fato, Giovanni, como se a gente realmente estivesse ali junto com vocês naquela hora para olhar. Isso traz conforto, isso traz segurança demais, porque depois que a gente passa por esse primeiro momento de quem é o Giovanni, se esse cara é confiável ou não, e entende que você está de fato ali para a gente, isso é maravilhoso. É como estar de fato com um familiar te ajudando, sabe? Uhum. É muito importante.